Que prazer, né? Que honra estar aqui com você. Ai, o prazer é todo meu. Tava ansiosa já por esse momento. Ai, que bom, eu também. E aí, as pessoas estão entrando. Eu vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live. Isso. O pessoal tá entrando aí. Isso. Vai ser muito bom. É um tema que a gente até escolheu, acho que a Fernanda até escolheu isso, porque eu sempre falo que eu tenho dúvidas nesse tema. Eu tenho muita Não, dúvida. não é só você, não. Muita gente, né? Na verdade, todo mundo, né? É. A dúvida principal sempre é essa, como a gente vai, como a gente utiliza os códigos, como a gente aplica. Uhum. Então, quando você me convidou, eu pensei, por que não falar sobre isso, né? E mais especificamente, assim. É Eu venho verdade. falando muito sobre a CIF, agora eu estou querendo falar um pouquinho mais sobre codificação, que eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem muito grande aí. Normalmente é um questionamento, assim, principalmente na prática clínica, né? Então, Isso. quando a gente vai levar mesmo para a prática, que a gente É, fica com essa dúvida de como a gente implementa, né? exatamente. Vou colocar E aqui. aí eu preparei um material aí para a gente poder Cara, esse discutir material e tá exemplificar. sensacional. Achei incrível aqui. Bom, deixa eu Não, aqui. é só para a gente exemplificar para ficar mais fácil, né? É, eu tô sem aquele negócio que prende o celular aqui, mas acho que deu. Bom, gente, eu vou começando para a gente não perder tempo, porque a Fernanda tem muita coisa para falar, pelo que É a verdade. gente falou aqui agora há pouco tempo. Eu só vou dar uma palhinha assim para vocês. Hoje é a nossa primeira live da FERJ. Então, eu e Fernanda estamos iniciando as lives que acontecerão no mês de outubro, em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta, que vai ser o dia 13, e que é a inauguração da FERJ. A FERJ foi inaugurada dia 13 de outubro de 1953. A FERJ tem 67 anos. Então, a gente não podia deixar esse momento passar, né? E para vocês terem ideia, a FERJ nasceu antes mesmo do sistema COFITO-CREFITO, foi a FERJ que ajudou muito na construção do próprio sistema, né? E aí, logo depois da construção do sistema CREFITO, a FERJ começou a ter o papel educacional, de valorização profissional, porque antes do CREFITO dar o registro para a gente, era a FERJ que dava o CREFITO. Então, a FERJ tem um papel muito importante na sociedade, aqui para fisioterapia, né, para a fisioterapia do Rio de Janeiro, como um todo, né? E é uma das únicas associações que tem uma sede própria, né? Porque em 1980, alguns fisioterapeutas maravilhosos resolveram fazer uma vaquinha e comprar uma sede do próprio bolso, né? Então, a gente tem que valorizar muito essa associação que sempre fez com que a fisioterapia crescesse muito. É Então, verdade. Incrível muito essa história. obrigada, Fernanda, por ter aceito o nosso Não, convite. É um prazer imenso para mim estar aqui com você. Você é maravilhosa, aprendo demais com você. E eu tô aqui já com meu papel para aprender mais ainda com você. obrigada, Carol. Eu que agradeço a FERJ, né? Eu já participei de tantos eventos da FERJ, é sempre tão gratificante, sempre aí me prestigiando. Então, agradeço muito, né? Essa história incrível. A gente precisa valorizar mesmo a associação, né? E assim, tenho certeza que essa série de lives agora vai ser incrível e a gente tem que comemorar muito mesmo. Parabenizar aí a FERJ, né? Por tantos anos aí de luta pela fisioterapia. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Então vamos lá. A gente fez alguns tópicos, né? A Fernanda fez vários tópicos para que ela desse continuidade no que ela fosse falar. E eu vou seguindo, anotando, porque eu quero aprender junto com vocês. A Fernanda deu há pouco tempo uma masterclass incrível sobre CIF. Você vai fazer de novo, Fê? Você pretende fazer de novo? Eu pretendo agora fazer Legal. o E curso do aí CIF online eu completo. acho O pessoal está me pedindo imperdível. bastante. Eu acho imperdível, eu acho imprescindível, eu acho que CIF é um assunto muito importante.
A gente juntou um pouquinho falando mais na fisioterapia neurofuncional, mas a CIF serve para todas as áreas, ela é para todas as áreas. A gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior aqui na neurofuncional, mas a gente precisa abrir essa mente. Eu até achei interessante agora, Fê, o Marco Gama, que ele fez parte da FERJ com a gente, ele é um dos colaboradores, ele faz parte de perícia judicial, né? E ele estava super interessado em assistir, ele acabou de entrar, olha. Legal. O quanto é importante a CIF nos assuntos de perícia, e principalmente muito. se fala em código, né? Então, vamos começar com essa live para a gente não perder tempo. A gente começou você começou pensando no tópico de o que é a funcionalidade, o que é a incapacidade, né? Fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre a CIF. Pode começar aí. Então, eu pensei em primeiro a gente definir um pouquinho sobre funcionalidade e incapacidade, porque tudo que a gente vai falar aqui diz respeito a isso, né? E eu queria deixar bem claro também que muito antes de saber codificar, muito antes da importância de codificar, vem a importância de saber o modelo, de compreender o modelo da CIF. Porque não vai adiantar querer trabalhar com a codificação se a gente não compreender o modelo, a gente vai fazer tudo errado, né? A codificação não vai ser correta. Então, assim, antes de codificar, eu preciso entender cada componente. Então, eu preciso entender o que é a funcionalidade, e a gente sabe que funcionalidade é um termo abrangente que reflete a experiência humana com relação a funções e estruturas corporais, atividades e participação. A gente tem um modelinho da CIF. Se você quiser já colocar, Carol, a gente pode já exemplificar aí para o pessoal. Então, a gente tem aí, o modelinho mesmo, o esquema da CIF. Vamos ver se esse aí já é o caso, né? Esse já... Não, esse é o caso? Esse foi o é um esquema, mas já com caso. Também serve, não tem problema. Mas é o outro esqueminha. Tô sem, não sei. Bom, pode ser, não tem problema não. Esse aí mesmo. Esse é o esquema também da CIF, né? Então a gente tem aí funções, estruturas, atividades, participação, fatores ambientais, fatores pessoais e a condição de saúde. Então, a funcionalidade tem a ver com tudo isso. Então, para eu entender, eu preciso entender cada componente desse, né? Então, a gente precisa exemplificar cada componente desse. E aí, a gente tem que entender esse modelo, entender a funcionalidade, que a funcionalidade é um termo que se aplica a todas as pessoas, né? E ela independe da doença. Então, tanto a funcionalidade quanto a incapacidade, elas independem da doença. Por quê? Porque a CIF entende que o indivíduo pode ter incapacidade mesmo sem ter doença alguma. Qualquer pessoa pode ter incapacidade. Então, a CIF não é um modelo de minoria, a CIF não é um modelo para pessoas com deficiência, né? A CIF é um modelo de classificação de funcionalidade e incapacidade. Também não é de classificação de pessoas. A CIF não classifica as pessoas. A CIF classifica a funcionalidade e a incapacidade, que são situações que as pessoas vivem. Então, a gente sabe que a incapacidade ela é o resultado de um conjunto de situações, né? E não apenas decorrente de doença alguma, como nós tínhamos no modelo antigo, que era um modelo linear, onde tudo vinha da doença, né? E não considerava os fatores do contexto, que são esses que estão aí, os fatores ambientais, os fatores pessoais. Então, a gente tinha muita ênfase, né, na condição de saúde. Hoje a gente tem um modelo que ele é um modelo multidirecional e multidimensional. Existem várias dimensões aí implicadas nesse modelo biopsicossocial espiritual da CIF. Biopsicossocial espiritual. E a gente sabe que a funcionalidade e a incapacidade, então, elas são características, elas não são características, elas são situações, né, que as pessoas vivenciam. Então, nesse modelinho aí, por exemplo, a gente tem... aí eu listei algumas deficiências ou impedimentos ou prejuízos, tanto faz, nas funções e estruturas corporais. Então, a gente tem aí o que seriam as funções do corpo? São as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos. Eu estou definindo tudo isso aqui porque a gente vai falar dos códigos. Então, para saber os códigos, eu preciso entender primeiro o que é cada componente, né?
E aí a gente tem, então, as funções, são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos. Então, quando a gente fala função, a gente está falando de quê? A gente está falando de força, tônus, equilíbrio, mobilidade articular, dor, visão, audição, digestão, respiração. Então, qualquer função fisiológica dos sistemas orgânicos, a gente chama de função do corpo. Uhum. O que ainda é um pouco confundido com atividade, né? Porque antigamente a gente se reportava a atividades como função. Por E exemplo, aí ainda marcha muita gente... era uma função, né? Marcha era função. Agora a gente Exatamente. coloca na atividade isso. Exatamente, atividade. Então, função não é atividade, não é tarefa. Função é função fisiológica do corpo. Uhum. Então, qualquer função dos sistemas orgânicos, funções mentais, funções intelectuais, funções cardíacas, funções psicológicas, funções sexuais, isso são funções do corpo, né? As estruturas são as partes anatômicas. Então, joelho, quadril, cérebro, medula, nervo periférico, pé, membro inferior, quando a gente se refere à parte anatômica. A atividade, eu estou me referindo às tarefas. Então, andar, comer, beber, lavar-se, vestir-se. As atividades que nós estamos acostumados a falar no dia a dia, né? Sim. E nessa parte, Carol, eu sempre gosto de falar sobre algumas coisas que muitas vezes a gente não enxerga como atividades, né? E aí, o que acontece é que a gente tem, por exemplo, lidar com estresse. Lidar com estresse é uma atividade, né? Interessante. Concentrar, né? Manter a concentração, discutir, falar. E tudo isso são atividades também. Então, por exemplo, manter a posição do corpo. Aí, manter a posição do corpo, a gente tem manter-se em pé, manter-se sentado, manter-se agachado, né? Mudar a posição do corpo, mudar a posição para a posição de pé, para a posição sentado, para deitado. Sim. Então, permanecer em pé, permanecer sentado ou mudar a posição. Isso são funções corporais, Sim, né? sim. Ajudar o outro, preparar uma refeição, adquirir objetos para casa. Tudo isso são atividades. Tem atividades interessantes, por exemplo, como manter o relacionamento, né? Iniciar o relacionamento, terminar o relacionamento. Então, tudo isso é atividade, assim. Às vezes você vê que alguém, de repente, consegue iniciar um relacionamento, não consegue terminar o relacionamento, ou não consegue manter o relacionamento, enfim. Então, qualquer coisa que você faça como tarefa no dia a dia são atividades. E aí as pessoas confundem um pouco, por quê? Por exemplo, pensar é uma atividade. Calcular é uma atividade. São atividades que dependem de funções corporais, de funções mentais, né? Dependem de funções cognitivas, mas são atividades. Então, lá nas funções, eu vou ter em funções mentais algumas coisas, né? E que vão me proporcionar essa atividade, por exemplo, de ler, de pensar, de escrever, de calcular, que são atividades. Então, só para o pessoal ficar aí atento que realmente a atividade é muita coisa. Nós temos 9 capítulos de atividade e participação na CIF. Mas é bem legal essa analogia que você fez, assim, né? Dentro da função, né? Tem a atividade. Então a gente não pode confundir um com o outro, só que um tá dentro do outro, inserido no outro, né? Não é que está inserido, mas está relacionado, né? Então, assim, as pessoas confundem porque acham, não, então, por exemplo, pensar é uma função do corpo. Não, pensar é uma atividade, é uma tarefa. Só que depende de funções corporais. Eu não consigo pensar se eu não tiver algumas funções íntegras, né? Digamos assim, das funções mentais. Mas pensar é uma atividade. Só para chamar a atenção de que essas coisas também são atividades, porque a gente sempre fala de atividades só como andar, comer, tomar banho, né? A gente só lembra dessas atividades de vida diária. Mas atividades são tudo isso, né? Tudo isso. E aí, participação é quando essa atividade está envolvida em alguma situação da vida. Então, por exemplo, comer é atividade, mas quando eu saio para jantar com os amigos, aí essa atividade já virou participação. Então, em participação,
Não tem separação de atividade e participação na CIF, né, no livro, é tudo junto, porque uma coisa que é atividade pode ser participação dependendo do contexto social, né, do envolvimento em alguma situação de vida. Mas só para ficar mais fácil, assim, a gente coloca em participação coisas tipo estudar, trabalhar, sair com os amigos, ir ao clube, ir à igreja, né? Essas coisas que a gente faz que tem um envolvimento mais com alguma parte social, alguma situação da vida, a gente chama de participação. Sim, sim. Os fatores não... Desculpa. Não, e aí você pode ter limitação de atividade com restrição de participação. De participação. Os termos que a gente utiliza para quando eu tenho problema em executar alguma atividade é limitação. E o termo que eu utilizo para quando eu tenho algum problema em alguma participação é restrição. Nós podemos ter limitações ou restrições. E é importante a gente utilizar esses termos, porque a CIF ela tem um objetivo maior. Essa linguagem neutra que a CIF traz, é uma linguagem neutra, não discriminatória, é uma linguagem que é importante para que se incorpore, né? Para que a gente entenda sobre funcionalidade e incapacidade das populações com uma mesma linguagem, para que não existam vieses. A gente não venha a ter confusões, porque a gente tem muitos termos diferentes, né? Nessa parte essas questões de funcionalidade. E agora a gente tem uma classificação que traz uma linguagem padronizada. Então a gente precisa utilizar essa linguagem, ela é importante, né? Exatamente. E aí, para terminar, os fatores ambientais, que são os componentes externos às pessoas, ou seja, é tudo aquilo que cerca o paciente, tanto o ambiente físico, como, por exemplo, a gente sempre lembra, né? Tem rampa, tem elevador, como é que é o ambiente da casa, né? Tanto o ambiente físico, mas também o ambiente de relacionamentos. Então, atitudes, apoio, tudo isso é fator ambiental. Então, a família é um fator ambiental, os amigos são fatores ambientais, aquele vizinho que leva o paciente para fisioterapia, ele é um fator ambiental facilitador, né? Nós temos aí as pessoas que cercam o paciente, elas podem ser fatores ambientais, tanto facilitadores quanto barreiras. Então, os fatores ambientais eles são classificados assim, né? Como facilitadores ou barreiras. E a gente lembra que não é só ambiente físico. Então, é ambiente físico também, produtos, tecnologia, alimentos, Desculpa. Caiu aí. Órteses, cadeira de rodas, tudo isso é fator ambiental. Mas o ambiente também é atitudinal, né? A atitude do outro, porque a gente entende que a atitude do outro com relação a nós pode influenciar a nossa funcionalidade. Então, muitas vezes, aquele paciente, aquela pessoa, né? A gente fala muito paciente, porque já é mania, né? A gente fala tanto de paciente, mas a CIF não é para paciente só, é para as pessoas em geral. Então, muitas vezes, aquela pessoa, ela não sai com os amigos, não por causa do problema de saúde dela, mas por causa da atitude dos amigos em relação a ela. Então, a atitude influencia muito. Né? A atitude é algo que muitas vezes restringe a participação da pessoa. Muitas vezes limita uma atividade. Então, a gente não pode ficar focado naquele modelo onde a gente tinha limitação de atividade, restrição de participação, sendo uma consequência da doença ou sendo uma consequência de uma função corporal que está prejudicada. A gente tem muitos outros fatores envolvidos. Aí, por isso que a CIF enfatiza esses fatores do contexto, que são os fatores ambientais, que eu acabei de falar, e os fatores pessoais. Os fatores pessoais são os fatores intrínsecos, são os fatores do indivíduo, né? São os componentes particulares, características particulares. Então, o gênero, a idade, né? Os hábitos, a origem social, enfim, nível de educação, tudo isso, a profissão, tudo isso é fator pessoal. Eu sempre tive... E aí, esses fatores pessoais não tem código na CIF. Não tem, né? Os outros todos que eu citei têm, os fatores pessoais não.
Eu sempre tive uma tendência, não sei se é nossa, se é minha, a ver fatores pessoais, a olhar só para fatores pessoais ruins. Por exemplo, o paciente é deprimido, um fator pessoal, depressão, né? E aí eu acho que é importante a gente também olhar nos fatores pessoais o que é bom, né? A motivação, né? Para a gente Isso. poder intervir com esse paciente com os fatores que não são uma limitação, né, para ele. Então, que não são Sim, sim. né, para participação, por exemplo, que na verdade influenciam para o bem, né? Então eu sempre Sim. tento agora olhar mais para o lado bom também. Eu sempre tive um pouco a tendência de olhar para o que é ruim da parte de fatores pessoais, né? Então também pensar por esse lado. Sim, isso é importante em tudo, na verdade, né? Quando você olha para as funções corporais, você olha para as funções corporais que estão prejudicadas, mas Uhum. é interessante também olhar para as funções corporais que estão íntegras. É. Então, você envia um relatório para alguém e você fala, olha, o paciente tem déficit de força muscular, né? Tem aqui uma deficiência na questão do tônus, mas ele compreende muito bem, mas ele fala muito bem, né? Então, tem coisas que eu posso ressaltar que estão normais, assim, que estão Uhum. íntegras em termos de função e estrutura corporal, atividades também. Eu Uhum. posso me referir a atividades que estão limitadas, mas eu também posso listar aquelas atividades que o paciente consegue fazer sem Sim, limitação nenhuma. sim. A Vera E fez uma participar da pergunta interessante aqui. Depressão pode ser condição de saúde? pode, se for diagnosticada, né? Então, se a pessoa tem um diagnóstico de depressão, como tem código de CID, a gente vai colocar lá em cima na condição de saúde. Então, Uhum. por exemplo, o paciente tem AVE e tem depressão. A gente coloca lá, AVE e depressão, são duas condições de saúde. Uhum. Agora, quando a gente tem uma percepção sobre o estado de humor da pessoa, ele está motivado, ou ele está mais deprimido, a gente até pode colocar isso em fator pessoal, porque a gente não está falando sobre isso como condição Como de saúde. diagnóstico. Uhum. Mas se ele tiver depressão diagnosticada, a gente coloca em condição de saúde sim, Legal. Uhum. tá? E É, aí, nesse modelo que está aí, está pequenininho, né? Não está dando muito para ver, mas é só para dá exemplificar. pra ver, dá pra ver. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que sofreu uma VE, que é uma mulher de 62 anos, que é viúva, que é professora, né? Que tem recursos financeiros escassos, mas que é motivada para o tratamento. E essa pessoa chega para avaliação, por exemplo, se queixando de limitação para comer, para vestir-se, para lavar-se, para andar. Então, ela vai listar aí algumas atividades que estão limitadas, alguma participação que está restrita, como, por exemplo, trabalhar, sair com os amigos. Uhum. E aí a gente vai, na avaliação, o fisioterapeuta pôde perceber deficiências da força, da sensibilidade tátil, do tônus, da dor, da mobilidade articular, da concentração, da memória, na regulação das emoções. Então, tudo isso também está aí nas funções corporais, porque as emoções também são funções corporais. Uhum. Na função da linguagem, então, veja, ela se queixa da limitação para a atividade de conversar, porque conversar é uma atividade. Uhum. E aí, nas funções corporais, a gente verifica que ela tem, por exemplo, uma deficiência nas funções da linguagem, entende? Então, eu estou falando sobre isso porque quando a gente arruma esse modelinho assim, na verdade você já fez sua avaliação antes, Uhum. e aí você organizou, né? O que você encontrou de função, de estrutura, atividade, participação, fator ambiental, fator pessoal, agora você tem que correlacionar isso. Uhum. Então você precisa fazer essa ligação, né? O que está influenciando o quê? Será que é um fator ambiental que está Uhum. limitando o andar? Ou será que são funções corporais? Ou será que são ambas as coisas? Enfim. Uhum. Então a gente não é só organizar o quadrinho no modelo da CIC, daquilo que a gente avaliou, mas interpretar o que a gente avaliou, Uhum. né? O que está influenciando em quê? Quais são os fatores contextuais que estão influenciando? Enfim. Então, fazer esse exercício de compreensão. Uhum. Isso é a compreensão do modelo da CIP. Isso é uma avaliação seguindo o modelo biopsicossocial. Você vê que aí nesse exemplo, a gente tem fatores ambientais facilitadores e barreiras. Então, ela relatou que a bengala é um facilitador, que a hortas é um facilitador, que a família, os vizinhos e os serviços de saúde também são facilitadores. Uhum. E que ela tem algumas barreiras, como ladeiras, acessibilidade, que é ruim, a atitude dos amigos, que também não é boa, e o transporte público, que ela não consegue utilizar. Uhum. Então,
é, como a Vera está falando, essa organização sempre nos ajuda a entender quais seriam os nossos objetivos, qual seria o nosso plano de tratamento. Ajuda a equipe, por exemplo, uma equipe interdisciplinar, por exemplo, ajuda uma equipe a compreender o paciente como um todo, e todo mundo compreende o paciente nessa mesma linguagem. Então, cada pessoa da equipe compreende melhor o seu papel. Então, tem algumas coisas que estão listadas aí que, de repente, o psicólogo vai trabalhar melhor, ou o médico, ou a enfermeira, ou a terapeuta ocupacional, ou o fisioterapeuta, enfim. Então, cada um vai entender melhor o seu papel e tudo dentro de uma mesma linguagem, compreendendo o paciente como um todo. E aí isso vai ajudar no raciocínio, porque a gente vai daí traçar os objetivos, o plano de tratamento. Então, a gente consegue fazer isso melhor, né? Eu sempre peço aos alunos, por exemplo, nos estágios, para que eles organizem, para que eles avaliem e depois façam essa organização. E eles relatam sempre que eles ficam com mais facilidade de traçar os objetivos e o plano, né? Sem dúvida, você consegue fazer o raciocínio, né? Consegue organizar bem e talvez colocar e fazer um checklist do que você de repente deixaria passar, né? Acho que fica... Exatamente. E aí, Carol, eu preciso entender, então, se a minha avaliação está compreendendo esse modelo biopsicossocial, espiritual, ou se eu estou apenas focada em funções e estruturas corporais, como foi por muito tempo, né? Sim. Então, eu estou focada, porque muitas vezes a gente avaliou, né, a função e estrutura e esqueceu de perguntar sobre atividade, sobre participação, sobre os fatores do ambiente, né, sobre os fatores pessoais. E isso vai nos ajudar em todo o nosso raciocínio, desde a avaliação. Então, a gente faz uma avaliação que é pautada nesse modelo. Aí a gente consegue também escolher instrumentos e escalas, né, pautado nesse modelo também, porque a gente vai ter a gente vai entender que alguns instrumentos avaliam função corporal, outros avaliam atividade, outros avaliam fatores do ambiente e tem instrumentos que avaliam isso, que avaliam as coisas de forma mista, né? Então tem instrumento que é para atividade e função corporal. Então, por exemplo, a UPDRS, MDS é assim, né? Avalia, tem uma porcentagem de função, estrutura, atividade também. Já a Bartel é só atividade, né? Já a escala de Escher, que é para tônus, é só função corporal. Então, a gente compreende, assim, os instrumentos que nós estamos usando, né, a que eles se referem. E, às vezes, a gente está usando muito instrumento de função corporal e não se lembra de utilizar os instrumentos de atividade, participação, enfim, né? E aí eu vou avançar, senão não vou conseguir terminar essa live. O próximo, Guia. O próximo, então. Então, tudo que eu listei naquele quadro anterior, né, no modelo da CIF, eu fiz daquela forma porque eu quis, tá? Mas a pessoa pode, no seu serviço, listar apenas funções. Não precisa ser naquele desenho, né? Naquele modelo. Muitas pessoas perguntam, você tem esse modelo feito e vai escrevendo? Não, também conforme você vai fazendo, você pode utilizar o seu instrumento de avaliação. Sim, isso aí não importa muito. Eu até gosto de ter, né? Eu gosto de ter isso organizado, porque aí eu faço a avaliação e faço a minha organização ali. Mas não necessariamente assim. Você pode fazer por listas, A gente tem outros modelos também. A gente fez um quadrinho também para uma avaliação mais aberta, onde você vai anotando, e é legal que você vai anotando, por exemplo, esses componentes da CIF na sua percepção e na percepção do paciente. Então, eu gosto de anotar, assim, quando o paciente chega, qual é a sua percepção sobre as funções do seu corpo que estão comprometidas? O que você acha que está ruim? Aí ele fala, eu sinto muita dor aqui, muita dor ali, eu não consigo mover esse braço. Aí ele vai me falando, eu vou anotando a percepção dele, do que é mais importante para ele. E, inclusive, na ordem de importância, né? Olha, o mais importante para mim hoje é que eu não mexo esse braço, eu não consigo mover esse membro superior, esse meu braço. Então,
Isso é uma coisa importante. E em termos de atividade, né? O que você tem de dificuldades no seu dia a dia? Ah, eu não consigo comer sozinho, eu não consigo tomar banho sozinho, eu não consigo manter a posição. Então, aí você pode listar tanto na perspectiva do paciente quanto na sua. E você vai também fazer a sua avaliação e vai anotando o que você está vendo, o Legal. que tem correlação. Mas essa coisa da perspectiva do paciente e do terapeuta, eu tenho um quadro onde eu tenho em cima todos os componentes da CIF na perspectiva do paciente e embaixo a minha perspectiva, Legal. que é a perspectiva do terapeuta, que é interessante. E aí, cada coisa que eu listei lá naquele quadro, você vai poder colocar aí. Por exemplo, eu botei bem amarelo, assim, para ficar bem destacado, né? Tá Mas ótimo. cada item daquele pode ter uma categoria que o representa. Então, no livro da CIF, a gente tem mais de 1.500 categorias que se referem a funções, estruturas, atividade, participação e fatores ambientais. Só não temos os fatores pessoais. E aí você veja, ó, cada coisinha que a gente tem aí tem uma categoria, né? Então, eu tenho aí categorias para as funções corporais, para as estruturas, do lado direito da tela, atividades e participação, embaixo à esquerda, fatores ambientais, e do outro lado, os fatores pessoais, que aí não tem categoria. E aí, essas categorias, elas viram códigos, Carol, quando a gente aplica a elas um qualificador. Então, quando a gente adiciona um qualificador, o que é um qualificador? Um qualificador é um número que vai dar sentido àquela categoria, que vai transformá-la num código realmente. Porque falar para você assim, olha, D510 é lavar-se, e mandar isso para você, com relação a algum paciente, você não vai entender se ele consegue lavar-se ou não. Agora, se eu colocar que é D510.0, você vai entender. Ele não tem nenhum problema para se lavar. Se eu colocar D510.1, ele tem um problema leve. Ponto 2, moderado. Ponto 3, grave. Ponto 4, completo. Ele não consegue mesmo se lavar. Então, cada atividade que está aí, quando eu coloco o qualificador, eu vou entender que para algumas existe mais dificuldade, para outras existe menos, para outras não existe nenhuma dificuldade. Se eu quisesse listar isso também. Sim. Então, mesma coisa para as funções corporais. Então, a gente tem esses qualificadores. E aí eu vou mostrar. Pode passar o próximo? Eu poderia, por exemplo, organizar também essas informações numa tábua de códigos. Né? É uma forma de organizar que não é tão habitual na prática clínica, porque você vai ter uma lista de coisas que você tem que ficar procurando, né? Eu prefiro escrever e colocar ao lado o código, que eu acho que fica mais fácil. Só para vocês entenderem que eu poderia resumir toda a informação clínica de alguém numa tábua de códigos, como essa aí, né? Que, na verdade, a gente tem categorias, mas não coloquei ainda os qualificadores. E aí, como é que estão organizados esses códigos, Carol? Existem 4 letrinhas, né, que vão organizar esses códigos da CIF. Então, a gente tem a letra B, quando é para funções corporais, a letra S, quando é para estrutura, a letra D, quando é atividade e participação, e a letra E, para quando é fator ambiental. Então, essas letrinhas são sempre minúsculas, porque é importante que seja minúscula para diferenciar das letras também da CID, que são letras maiúsculas, né? Então, a gente tem essas letras. Então, quando você vira um código com a letra B, você já sabe que é uma função corporal. Se eu viro um código com a letra E, eu já sei que é um fator ambiental. Com a letra D, que é atividade e participação, e com a letra S, que é estrutura. Então, essas são as letras que definem, né? E aí, pode passar. A gente tem, então, uma organização, né? Vocês estão vendo? Nós temos 8 capítulos para funções corporais, 8 para estruturas, 9 para atividades e participação e 5 para fatores ambientais. E o código vai ter sempre um prefixo que é uma letra, porque o código é alfanumérico. Então, ele tem um prefixo, depois ele é seguido de um número, e para ele estar completo depois, ele precisa de um qualificador. Tá? Então, a gente tem uma letra, a gente tem um número,
e a gente tem os qualificadores. Pode colocar o próximo? Ah, antes disso, desculpa, pode voltar um pouquinho? A gente está vendo aí que existem aí os níveis, né? Então, tem componentes da CIF, tem domínios que têm níveis cada vez mais específicos, como os de função e estrutura, por exemplo. Eles vão a níveis maiores de codificação. Então, a gente tem mais números. Quanto mais número o código tem, é porque mais específico ele é. Entendi. Tá? Tá. E aí, no próximo, para a gente entender, ó, por exemplo, esse código aí, S73020. É um código bem grande, né? Então, Sim. a gente tem aí a letra S, que eu já sei que é estrutura. Então, se refere ao componente da CIF. Então, o componente, se é a função, estrutura, atividade e participação. Então, com a letra S, eu já sei que é estrutura. O primeiro número que vem após a letra é o número do capítulo onde está. Olha que interessante, né? Que é bem organizado. Então, para eu começar a procurar esse código, se eu fosse procurar, se não tivesse uma organização, eu teria que ficar procurando o livro inteiro em mais de 1.500 códigos, imagine. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou direto no capítulo 7 de estruturas e vou achar esse código. Legal. Porque eu já sei que é uma estrutura e já sei que está no capítulo 7, porque o primeiro número após a letra é o do capítulo. E aí, o código digamos assim, básico, né, do primeiro de segundo nível, que o primeiro nível é o capítulo, não adianta muito só me dar o capítulo. O código de segundo nível tem mais 2 números, então é um código que tem 3 números, né? Então seria o S730, né? Que eu acho que é a estrutura do membro superior. S730. E aí, esse 2 e esse 0 é porque dentro de S730 eu vou ter S7300, 7301, 7302. Porque dentro de membro superior eu posso ter ombro, antebraço, mão. Entendi. E aí, quando eu tenho S73020, é porque está dentro do S7302. É uma coisa específica dentro do S7302 que está dentro do S730. Entendi. Então, mas não é difícil, não é difícil. É só você não é. Eu até coloquei um exemplo. Olha só, coloca aí para o pessoal ver. Próximo aqui. Isso. Ah, esse tapou, né? O seu rostinho está tapando bastante. Não vai dar para ver. Mas é só para vocês entenderem. Aí em cima, no capítulo 2 de função. Então, estaria aí do lado está escrito B2. Aí, funções da visão, é o segundo nível. Só B2 só quer dizer capítulo 2 de função. Mas quando eu coloco B210, aí eu já sei que são as funções da visão. E aí, B2102 quer dizer que é a qualidade. E B21021 é a visão de cores. Então, visão de cores está dentro da qualidade, que está dentro da visão. Ou seja, é um código de um número né, que tem de quarto nível, um código que tem bastante números. Eu já sei que está lá dentro do 210. Olha só no próximo slide. E esse ainda não está com qualificador, né? Porque não está com ponto. Não está. Por isso que eu tenho que colocar um ponto antes de colocar o qualificador. Porque se eu não colocasse o ponto, eu não ia saber se esse último número 1 aí, se ele já era o qualificador ou se ele pertencia ao código. Então tem que colocar um ponto por isso. Olha só como é que é lá no livro, gente. A gente tem lá, quando se abrir no capítulo 2 de funções, é o capítulo de funções sensoriais e dor. Quando você abre no capítulo 2, está lá, B210, funções da visão. E aí vai dar tudo que tem dentro de visão, o que inclui e o que exclui. Então, por exemplo, você não vai achar um código de astigmatismo, mas você vai achar dentro desse código de função da visão o astigmatismo, a hipermetropia, a diplopia de um paciente com esclerose múltipla. Está aí dentro de funções da visão. E aí você vê que dentro do B210, eu tenho aí embaixo o B2100, que é a acuidade visual. Não é isso? Isso. Que é a acuidade. E aí, dentro de acuidade, eu tenho 21000, 21001, especificando a acuidade visual. Então, é bem organizado assim. Então, se você
sabe que o problema da pessoa é da acuidade visual, você pode colocar esse B2100. Mas se você não sabe que é visão e não sabe especificar, você coloca só visão, que é o B210, né? Vendo o que inclui e o que exclui. E aí você tem que depois colocar o qualificador. Beleza, ótimo. Aí o qualificador. Tá? Aí vem os qualificadores. Então, o qualificador é isso aí. Você tem, então, a categoria, você coloca um ponto, e aí se você coloca ponto zero, quer dizer nenhum problema. Tem uma escala percentual aí, né? Para se fazer. Então, a gente tem aí, nenhum problema é de 0 a 4% de problema. Problema leve é de 5 a 24% de problema. Problema moderado é de 25 a 49%. O problema grave, que é o que tem maior amplitude aí, né? Porque vai de 50% até 95%, então é bem diferente, né? 50%, 95% de problema, mas está englobado aí no 3, que é o problema grave. E quando eu coloco ponto 4, quer dizer problema completo. Ou seja, se eu coloco visão B210, ponto 4, quer dizer que a pessoa não enxerga, que ela não tem a visão. É um problema completo na visão. Sim. Tá? Ponto 8 é o não especificado, é quando eu não consigo especificar. Então, eu sei que é um problema na visão, mas eu não sei se é leve, moderado, grave, completo. Eu posso colocar ponto 8, porque eu não posso deixar sem qualificador. Entendi. Eu não posso colocar nada, deixar sem nada. E o ponto 9 é quando é não aplicável. Por exemplo, estou avaliando, aí tem lá um código de dirigir, D475. Eu estou avaliando uma criança, aí dirigir não se aplica à criança. Então eu coloco o ponto 9 porque é não aplicável. Uma pergunta, Fê. Como é que a gente quantifica esse qualificador? Assim, a gente pode usar algum instrumento de avaliação para isso? Como é que faz isso? Isso. Então, você pode fazer analogias, né, com escalas que você usa. Então, por exemplo, a analogia, ela vai depender de cada instrumento, né? Mas a maioria dos instrumentos tem um ponto de corte. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma analogia, vamos pegar uma escala simples, que é a escala de força, né? Então, eu tenho lá a escala de força de 0 a 5. E aí, o 5 da escala de força, que é a força normal, poderia ser esse 0, esse qualificador 0 da CIF, que é nenhum problema. Então, nesse caso, inversamente proporcional, né, o número. Então, eu tenho aí o 5 da escala de força corresponderia ao 0 da CIF, que é nenhum problema. E aí, se eu tenho grau 4 de força, eu poderia colocar que é um problema leve. Entendeu? Sim. Um grau 3, moderado. Um grau 2, problema grave, né? Graus 2 e 1 grave e, por exemplo, grau 0, um problema completo, ponto 4. Então, eu posso fazer uma analogia com o instrumento que eu estou utilizando, mas nem sempre eu tenho instrumento também para fazer analogia, né? Fica uma coisa objetiva. Quando eu não tenho instrumento, por exemplo, eu estou analisando, tem umas atividades na CIF, por exemplo, adquirir moradia. Como é que eu vou quantificar, né? A dificuldade de adquirir uma moradia. E eu posso, ou eu coloco que a pessoa não tem nenhum problema, que é o 0, ou que tem um problema completo, que é o 4, ou que é o 8 não especificado. Porque eu não consigo dizer se é 1, se é 2, se é 3. Então, nem para todas as coisas eu vou ter como fazer analogia. Mas eu posso trabalhar linkando as escalas que eu utilizo com os qualificadores da CIF. Então, não é tão complicado, né? Você tem até alguns exemplos aí que eu te mandei. Vamos ver aqui o próximo. Passa um pouquinho, que já que você perguntou isso, eu vou... pode passar. Aí, por exemplo, essa é uma analogia, né, um link que se faz com a CIF e a MIF, por exemplo. Então, na MIF, o 7 significa independência completa. Então, corresponderia ao 0, que é nenhuma dificuldade na CIF. Ok? Ótimo. O 6 e o 5 da MIF corresponderiam a 1 da CIF, dificuldade leve. O 4, que é uma assistência com contato mínimo, e o 3, que é uma assistência moderada, corresponderia ao 2, que é uma dificuldade moderada. O 2 já corresponderia a uma dificuldade grave. Por que o 2 corresponde a uma dificuldade grave? Porque no 2 da MIF,
é quando eu tenho mais de aquela pessoa precisa de mais de 50% de auxílio de alguém, né? A pessoa faz menos de 50% daquela tarefa, Uhum. né? Mais da metade da tarefa é feita, é auxiliada por outra pessoa ou feita de outra forma. Uhum. Então, isso corresponde ao 3 da CIF, porque também é um problema de 50% de dificuldade ou mais. Sim, sim. Então, existe essa analogia, né? Uhum. E quando você faz, você pode também fazer regra de 3 para algumas coisas. Então, por exemplo, velocidade da marcha. Você sabe Uhum. que o esperado da velocidade da marcha, o 100% esperado, é de 0,8 metros por segundo. Uhum. Então, você pode fazer, eu tenho 100, em 100% seria o 0,8 metros por segundo. Uhum. Eu alcancei tantos metros por segundo, então quantos por cento isso corresponde? Ah, eu alcancei metade disso, metade dessa velocidade. Uhum. Então, se eu alcancei metade da velocidade, foi 50% da velocidade, eu posso fazer analogia com o qualificador 3 da CIF, que é o de 50%. Legal. Uhum. Então é como a gente faz a analogia, aí a gente pode fazer regrinha de 3 para alguns parâmetros que a gente utiliza. Tá, ótimo. Vou voltar aqui para esse. Não sei se você quer falar esse. Isso. Não, aí para dizer que é só para exemplificar aquele mesmo caso clínico que eu coloquei. Uhum. Cada item daquele, eu poderia colocar um código, vocês estão vendo aí, que eu coloquei em vermelhinho aí. Uhum. Cada componente desse aí, cada domínio com cada componente teria aí o seu código com o seu qualificador. Uhum. Né? Então, algumas coisas foram ponto 2, algumas coisas foram ponto 3, ponto 1, ponto 0. Então, eu fui listando ali e colocando para entender nesse sistema de codificação. Lembrando que não é obrigatório, né, Carol? Isso aí é importante em termos de deixar a avaliação mais quantitativa, por exemplo, né? É importante para quando eu for fazer a classificação novamente, eu vou poder verificar os qualificadores que mudaram. Então, olha que interessante, essa pessoa tinha um problema com relação à força, ela tinha um qualificador 3, que é um problema grave. Uhum. Quando eu reavaliei, mudou para 2, mudou para 1. Então, é interessante, a gente incentiva que se faça, né, para se implementar de fato a CIF de uma forma mais quantitativa e não só da forma qualitativa. Uhum. Mas eu enfatizo que o principal é entender o modelo, compreender a linguagem, compreender o raciocínio de tudo isso, interpretar esses dados, porque muitas vezes as pessoas entendem que CIF é apenas codificar, e não é. Exatamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas, tem gente que não faz essa codificação, que não considera importante para o seu trabalho, mas muitas vezes eu vou fazer, se eu for fazer pesquisa, é muito importante. Se eu quiser um indicador de funcionalidade do meu serviço, é muito importante. Dados mais quantitativos, né? Isso, Então é importante. Só que a CIF não é isso, né? Não são 1.500 códigos. Todo mundo fica meio assustado e isso afasta um pouco as pessoas, né? Ah, não vou usar. E não é isso. Você tem que começar a usar, começar a entender o modelo e aí começar a codificar aos poucos, né? Eu acho que a gente você está tentando desmistificar muito isso ultimamente, né? Estou tentando. Isso é muito bravamente. importante. E está conseguindo. Isso é muito importante. Que bom, o pessoal está se animando, né? Não, muito. A gente tem que começar. Se a gente ficar com esse receio todo, a gente nunca vai utilizar e a gente nunca vai se apropriar da classificação e nunca vai evoluir com ela, porque a gente aprende usando, sabe? A gente vai ter mais solidificação disso quanto mais a gente utilizar, Exatamente. quanto mais os profissionais utilizarem. Então é importante utilizar, é muito importante. Por exemplo, eu não utilizo, né, os códigos, mas eu estou querendo utilizar porque estou digitalizando todos os prontuários e isso fica muito mais fácil na minha clínica se eu tiver uma codificação. Então, quando eu e aí é que eu quero mostrar. Desculpa. Exato. Não, desculpe. E aí é que eu quero mostrar, que eu estou vendo que faltam poucos minutos, como você pode fazer isso, né? Então, eu peguei aí um pedacinho de uma ficha de avaliação hipotética, tá? Então, aí você tem a sua ficha
que você usa mesmo no seu dia a dia, tá? Uhum. Você pode trazer a sua própria ficha de avaliação para uma linguagem que seja uma linguagem da CIF. Então, você pode lá colocar, por exemplo, os códigos ao lado dos itens que você vai avaliar Uhum. e colocar um espacinho ali só para preencher com o qualificador. Já fica mais fácil, por exemplo. Boa. Tá vendo? Eu coloquei aí movimento involuntário, Uhum. marcha, estabilidade, amplitude, coordenação, tônus. Então, a gente precisa, a gente pode utilizar, né, e pode colocar, trazer para a nossa própria ficha uma forma de ficar mais fácil Uhum. utilizar, né? A gente só vai colocar aí o qualificador. É uma forma de fazer. Sim. Você tem que olhar para a sua avaliação também e ver se ela contempla o modelo biopsicossocial, né? Então, Uhum. aí eu coloquei uns exemplos de funções corporais e eu botei uma atividade, que é a marcha, mas eu tenho que ter mais atividades, mais participação, todos os componentes da CIC presentes aí, fatores ambientais. Então, olhar para a minha ficha, organizar ela num modelo que abranja mais o modelo da CIF Uhum. e colocar, já posso colocar os qualificadores, né? Beleza, O assim Marco fica bem está legal. falando isso. O Marco está falando sobre a resolução do COFITO, né? Que desde 2009 diz que os profissionais adotarão a CIF, então é obrigatório utilizar. Uhum. Então, assim, a gente está falando no sentido da utilização mais quantitativa ou mais qualitativa, então a gente precisa utilizar. A gente tem utilizado muito de forma qualitativa, a gente ainda tem ensinado muito o modelo, já era para estar mais avançado nisso, porque a gente já devia conhecer melhor o modelo, a CIF já tem 19 anos, né? Então a gente precisa. Uhum. Aplicar mais esse modelo, entender melhor o modelo, já passou da hora, né, da gente entender o modelo da CIF. Total. E assim, entendendo, né, colocando ele na sua prática, aí começar a utilizar também de forma quantitativa, né, trazer, né, trabalhar com esses indicadores, se familiarizar com os códigos da CIF, se familiarizar com os capítulos, com os componentes, você vai vendo que é bem interessante, né? Assim que ela amplia muito o nosso olhar e enriquece muito a avaliação, o raciocínio clínico, o tratamento, é muito enriquecedor. Eu acho que não é um bicho de sete cabeças, eu acho que as pessoas olham com Não, preconceito, né? Quando vem números, é. né? Uma letra, um Mas número, depende da... então, mas é só você utilizar, é só você praticar que fica mais Isso. fácil, né? Depende da forma que é passado também, né, Carol? Então, Também tem. como que a gente pode na prática clínica utilizar então? Você pode trazer para a sua própria ficha, você pode escolher, por exemplo, usar o checklist. O checklist é uma lista geral, né? Que a gente tem aí, dos mais de 1.500 códigos, você tem aí nem 200. Então, são algumas páginas, essa primeira página aí fala, traz dados gerais do paciente, aí na segunda passa só, para a gente ver. Tá vendo? Já tem uma lista aí, não dá para ver porque é muita coisa, mas tem uma lista aí de funções corporais, de um pouquinho de cada capítulo. E esses quadradinhos à direita é onde você vai colocar o qualificador. Então, você só vai colocar o qualificador aí. Então, você pode escolher, por exemplo, que você vai usar o checklist, que é uma lista geral para qualquer pessoa. Você pode utilizar. Tem uma lista de função e estrutura, pode passar. Uma lista de atividades e participação, tá vendo aí? Essa, sim. Também eu não coloquei, mas tem uma outra página que é uma listinha de fatores ambientais. Então, você pode escolher utilizar instrumentos da CIF, né? Instrumentos que foram feitos com base na CIF para facilitar o uso. Então, você pode usar esse checklist da CIF, por exemplo. Sim. Você pode utilizar um corset, tá? Então, que é uma lista de códigos que aí já é mais voltado para uma condição de saúde. Então, em neuro, por exemplo, a gente tem corset para TCE, para esclerose múltipla, para AVE, tem alguns corsets aí para TRM. Então, esse é o corset de TCE que eu coloquei aí. Beleza. Então,
você pode escolher, eu vou avaliar um paciente de TCE e posso escolher utilizar um corset de TCE, por exemplo, Sim, sim. que é um instrumento, A né? Tati aqui está perguntando onde é que consegue, Fê, o livro com todas as coisas. Na internet você encontra, mas é garantido, bastante garantido você na editora da USP, na EDUSP, Uhum. tá? Então, lá na editora da USP, que é quem publica, você pode encontrar. E aí já tem a versão, aí você compra a versão de 2020, a edição de 2020, que é a mais atual que a gente Mais tem, atual, isso. tá? Beleza. A CIF já sofreu umas modificações em 2015, Uhum. né, unindo as crianças e jovens com a outra parte que a gente tinha. Então, hoje é tudo unificado num livro só. Legal. E aí você pode utilizar na editora da USP, na EDUSP. Uhum. O Marco está perguntando se eu uso em português o checklist, acho que estava se referindo ao checklist. O checklist tem a versão em inglês e português, Uhum. tá? E aí você escolhe, né? Eu utilizo a versão em português. Uhum. Você pode usar o Rudas. O Rudas é um instrumento muito interessante, porque ele é um instrumento que ele não é uma lista de códigos, ele foi desenvolvido totalmente com base na CIF e ele é uma lista de perguntas, né? Então existem várias perguntas aí no Rudas que são muito interessantes, Legal. né? Então, por exemplo, ela envolve 6 domínios, que é a cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades de vida e participação. Eu nunca Então, usei eu o gosto Rudas. muito desse Legal. instrumento. Bem legal. Ele tem a versão ampliada de 36 perguntas e a versão reduzida de 12 perguntas. Então, tem aí quantas dificuldades você tem para lavar seu corpo inteiro. Então, já são perguntas mesmo. Sim, legal. E a dificuldade é nenhuma, leve, moderada, grave, extrema, e aí você faz esse link com a CIF, né? Sim, sim. E aí, A CIF disponível no Google é de português de Portugal e está desatualizada, porque é de 2004, tá? Então é interessante comprar mesmo o livro. Eu uso o livro mesmo da CIF no português do Brasil, tá? Bom, e aí, Carol, você também pode fazer o seu próprio checklist. Nós temos quanto tempo, Carol? 1 minuto e 45. Então, para terminar, você pode, então, trazer a CIF para sua avaliação, você pode utilizar instrumentos que foram criados com base na CIF, utilizar escalas, muitas escalas já foram feitas com base na CIF. Uhum. A gente tem aí a possibilidade de construir um checklist nosso. Uhum. Então, você pode construir no seu serviço, por exemplo, esse aí é um checklist construído para um CTI. Sim. E aí você tem, na admissão e na alta, já tem aí as categorias para colocar os qualificadores. Como é que estão as funções da consciência, da atenção, se mobiliza no leito, se permanece sentado, se fica de pé. As pessoas às vezes perguntam, né? Eu posso utilizar a CIF no CTI, eu posso usar qualquer ambiente, qualquer ambiente. Você pode construir também, de acordo com o seu serviço, junto com a sua equipe, construir aquela lista de coisas que vocês acham, que a equipe acha que é mais interessante, que é mais pertinente naquele serviço, que é mais recorrente naquele serviço. Como a gente falou no início, eu vou falar de novo, a gente está falando na neurofuncional, mas ela serve para tudo. Eu não sei Sim, tudo que eu falei. mais da neuro, né? Mas assim, trauma, CPI, tudo. Exatamente. Esse modelo é para ser utilizado por nós, fisioterapeutas, e por outras pessoas, né? Para que a gente tenha benefício de todos os indivíduos. Fê, a gente tem 15 segundos. Quero te agradecer demais. Muito obrigada demais. Obrigada a você. Você é maravilhosa sempre. Aprendi demais com essa aula, aprendi demais. E, gente, fica ligado que nas próximas semanas tem mais live da FERJ, tá? Um beijo.